Uma outra coisa que eu queria falar, que entra também no assunto de credenciamento, é o fornecimento de peças. Fornecimento de peças, o Marcelo Pepe com certeza estava na oficina, na época quando era do seu pai, estava na época que não existia o fornecimento. Sim. Nessa época, a Calil, acredito que estava do lado de companhia de seguro. Tava Eu entrei bem nessa fase. No final no meio dos anos 90 ali, onde o fornecimento era da oficina e começou a passar para a companhia de seguro. Isso mudou muito o nosso mercado. Isso desvalorizou nossas empresas. Porque dentro de um reparo automotivo, a média é de 30% do reparo ser custeado por mão de obra e 70% sobre peças. Isso quando a gente está falando de carros do mercado nacional. O que acontece dentro das nossas empresas? Um grande montante nacional e um pequeno montante de carros importados. Então a companhia de seguro simplesmente tirou isso e colocou dentro do bolso dela. Mas o fornecimento de peças, aí eu pergunto mais uma vez para o Dr. Gabriel, a companhia de seguro pode vender o seguro, comprar a peça, mandar para o prestador? Isso é aprovado? Então, é um tema bastante controverso ainda. Foi a OAB, há algum tempo atrás, ela fez um evento que contou com mais de 200 oficinas, né? A gente teve a presença ilustre aí do deputado Celso Russomano. Ele expressamente verbalizou que a verticalização, né? Então a oficina, a companhia seguradora, desculpa, ela oferecer todos os serviços da cadeia, inclusive o fornecimento de peças, seria uma concorrência desleal frente às oficinas, que também dos serviços oferecidos é o fornecimento da peça, né? A oficina vai obter algum lucro com o fornecimento da peça. Então, essa verticalização seria proibida, né? Mas a gente sabe que na prática eles têm, a companhia seguradora tem o apoio da SUSEP em fornecer essas peças. E por algum tempo ficou as companhias seguradoras fornecendo essas peças e as oficinas aceitando esse fornecimento de peças, porque tirava uma responsabilidade dela, em que pese tirar também um ganho. Tira uma responsabilidade dela, que é de obter essa peça num prazo razoável. Porque a gente sabe que algumas peças não são obtidas em prazos razoáveis e o veículo fica lá e pode causar algum tipo de constrangimento frente ao consumidor. Então as oficinas aceitaram, mas a gente vê que talvez as oficinas queiram retomar esse fornecimento das peças e do serviço. Eu me lembro muito bem, na época eu advogava ainda, eu não estava na oficina. E se eu não me engano, posso estar fazendo um julgamento errado, mas acho que foi a Mafre ou a Bradesco que começou com a história de fornecimento, uma das pioneiras. Eu lembro do meu pai ficar indignado com a história, por quê? Porque ele sabia quanto isso ia representar na receita da empresa. E a companhia, como a gente estava dizendo, impôs na época a condição e ele simplesmente falou, para mim não serve. Ele foi muito arrojado, muito corajoso na ocasião, porque tínhamos um credenciamento grande dessa companhia e pesou muito. Eu lembro que foi um momento difícil na família de tocar a empresa ali, porque representava demais essa dependência ali, né? Então, mas ele foi firme nesse sentido porque ele via aquilo não com bons olhos, porque ele sabia que ele, além de perder a receita, ele perderia o controle desse processo produtivo, dessa logística de trabalho dentro da empresa. E ele tinha razão, porque hoje a gente passa por isso, a maioria das companhias fornece todas as peças, então a gente fica na dependência dessa peça chegar para finalizar um reparo. Então, fora a questão jurídico-legal aí que fere a liberdade econômica, vamos falar assim, tem esse lado operacional que atrapalha absurdamente. Uma ou outra companhia, a gente sabe que existe uma maleabilidade ali, fala, ó, eu tenho facilidade com o fornecedor X para comprar essas peças, e ela entende e te autoriza a comprar, mas tem outras que não, que ela fica firme ali e demore o tempo que for. E você sabendo que na concessionária vizinha tua, na mesma cidade, muitas vezes tem a peça para o mesmo dia. Ou seja, um carro que demoraria 5 dias para fazer, fica 30 dias parado por conta disso. Então é um negócio muito complexo, que atrapalha demais esse processo todo. A justificativa até das companhias seguradoras, assim, a grosso modo, é que isso barateia o seguro ao consumidor. Porque ela fornecendo a peça, ela não
impõe novo lucro, né? Ela passaria o preço Então, de custo da peça. Mas ao não é o que consumidor. mostram os balanços. Pelo amor de Deus, não tenho balanço de nenhuma na mão, mas estou falando, não é o que a gente vê na imprensa noticiado pelos resultados de balanço De companhia de seguro. semestralmente, Só aumenta. anualmente, só aumenta. Uhum. Então, não, Já é cairia por terra, incoerente. né? É incoerente aí. Ô, Eu Calil. participei dessa época. Pode perguntar. A minha dúvida é a seguinte: você, quando era do lado da companhia, acho que você pegou essa transição. Sim. Realmente, a companhia ela tem uma economia que seria, a grosso modo, ela está informando que seria uma economia para o cliente, onde a gente sabe, na verdade, que não é. Porém, ela gera uma economia para a própria companhia, para o próprio caixa da empresa, e ela também tem essa questão de prazo. O prazo muitas vezes aumenta muito para o cliente. Existe essa preocupação da companhia de seguro em reparar isso o mais rápido possível para devolver o carro para o cliente na melhor maneira possível? Vamos lá, eu vou fazer a experiência pelo que eu conheci, depois vou te dar meu parecer agora. Há 11, 12 anos atrás, quando eu trabalhei na seguradora, eu militei no mercado de seguro até 2012, né? Ou seja, fazem 11 anos, tá? E a gente já vinha numa implantação muito grande no fornecimento de peças. Por que as seguradoras queriam fornecer peças? Você tem um ganho de escala, ao passo que você compra um número X de peça, ela compra 20X, então ela consegue negociar com concessionárias, montadoras, etc., e outros players. Então, isso é muito importante para ela. E um negócio que a gente tem aqui no país, que a gente não pode esquecer, que é o imposto em cascata. Você está entendendo? Então, a peça entrou na tua oficina por 1.000, você já tem que, no mínimo, vender ela por 1.200. 20% de imposto. Muda aí do super simples de 13 para micro. Mas sempre existe uma carga tributária ali em cima. Você imagina, então, quanto mais, por esse aspecto, é lógico você conseguir quebrar essa cadeia. Vou comprar direto do fornecedor. E aí você não fica refém do imposto em cascata, que nós somos obrigados, a partir do momento que eu tiro uma nota fiscal de R$1.000 para a seguradora, eu tenho que depositar 200 lá para o governo. Tá? Então, por esse aspecto, é lógico, pela seguradora, vamos fornecer. Agora, vamos no aspecto de oficina. Quando foi implantado, existiam empresas e ainda existem, né, que faziam esse processamento de dados e que vendiam uma coisa muito maravilhosa para a seguradora. Olha, você vai comprar, está vendo? Você gastou tanto, você vai gastar bem menos. E isso, aos olhos da diretoria, tudo é muito lindo. É resultado. Vamos fazer, vamos ver. Então, teve um acompanhamento muito grande das diretorias, de um modo geral, das seguradoras, né? Verificando qual era a redução de custo e tudo mais, para repassar isso para o cliente. Nós estamos falando do lado bom do negócio. A partir de um momento, essas empresas que fornecem peças, e eu não vou citar o nome delas, mas que elas processam o fornecimento. A seguradora fatura, mas quem faz o pedido, quem envia, quem cuida de Operacionaliza. exatamente. São empresas em paralelo, que tem um softwarezinho lá. Aí ela foi reduzindo os custos dela. Hoje, você tem um problema com peça, estando na oficina, você tem um problema com peça, você liga para mim, olha, veio um paralama direito e eu queria o paralama esquerdo. Ela não sabe o que é paralama. Paralama ou é aquela parte que vai embaixo? Você fala, olha, eu peguei um farol, ele não veio um farol de LED e o carro tem um sistema de LED. Quem que tem que processar isso tudo? Acaba caindo para a gente, ligar para a concessionária, falar com o sujeito, bate foto da peça, mostra para o cara. A gestão de... Exato. Ou seja, todo o bônus ficou para a seguradora e para essa empresa que cobra por esse serviço da seguradora. E todo o ônus ficou com a gente. Para a oficina. Exatamente. Eu acho que passou da hora do mercado sentar e conversar essa equalização. Vem cá, você vai fornecer o quê? A partir do momento que você está fornecendo, você vai fornecer tudo. Porque você tira também a minha margem. Claro. Antes eu entrava na concessionária, ia comprar peça, o seu Pedro, tapete vermelho e tudo mais, como oficina.
Agora, peraí, qual é o seu CNPJ? E aí você não tem margem como oficina para negociar descontos maiores nas linhas de... Ou seja, uma história de negociação, de pagamento adimplente, em vencimento, Exato, mais tudo de isso- todas as empresas, das jornalistas, Exato. ignoraram, né? Foi ignorado. Opa, agora a gente vende para a seguradora. O Parece que bal- nós não somos mais. exato. Como eu compro peças na minha oficina, eu mesmo vou no balcão lá e compro com o vendedor. E ele fala, cara, eu trabalhava na parte lá do pessoal do telemarketing, lá do seguradora. X. Ele falou, cara, eu tava ficando louco com aquilo. Porque só vem pedido de peça errada, com part number errado. Então, cara, eu tô aqui no balcão, eu tô no paraíso. Por quê? Porque o dono de Tete a oficina, tete. o Ele dono de sabe que ele oficina não erra. Não é. A hora que você vai pedir lá Ele para sabe quanto concessionária... custa o carro parado lá dentro. Exatamente. A hora que você vai pedir lá na concessionária, ele fala assim, dá uma olhada se esse aí é com plug de 8 pinos ou 6 pinos. Pô, me manda uma foto. Isso sai, isso Flui, né? sai do controle, infelizmente, de qualquer empresa. A GM agora, vamos falar de nomes, mas a General Motors, ela tá com 2 ou 3 part numbers para as mesmas peças. Então, o sistema de orçamentação que a gente enlouquecedor. usa vem. Aí ele fala, Pedro, essa peça está descontinuada. Aí ele me dá um outro part number com outro preço, que daí eu já não vou nem entrar no fator de por que se troca um part number e o preço sempre aumenta, nunca diminui. Né? Mas aí o que acontece? Você tem que descascar aquele abacaxi inteirinho. Tá acontecendo também de chegarem as peças por fornecimento de transportadoras. Eu, pelo menos lá na empresa, a gente não tem nem condição de conferir. O cara fala, você não pode abrir. Ou seja, eu tenho que receber o pacote fechado. Mas como assim? Não, se você abrir, você tem que receber. Aí eu devolvo tudo, obviamente. Já teve sinistro que deu para trás? Você toca um negócio desse? Eu acho que todos vocês já tiveram algum carro que... Todo mundo deve tá, estar não sei o que, passando por isso. descobrimos que o carro vai dar PT. E volta para trás. Pra fazer Por favor, embalar na própria embalagem. Eu falo, cara, além de guardar a peça para seguradora, além de receber, controlar a qualidade, tal, não sei o quê, eu tenho que ficar guardando a embalagem papelão, de um né? capô. Cara, aquilo vem num caixote de madeira. Eu falo, cara, isso aí já foi embora 2 meses atrás, esse caixote. Então, isso é um ponto nevrálgico, complicadíssimo no nosso setor, onde tem que sentar. O que pode se dizer é o seguinte, a gente como sendo da associação, a gente sabe que o ganho da seguradora em fazer isso é muito importante. Agora, nós precisamos de um balizador. Isso está muito solto. As empresas que fazem essa logística, os pedidos e tudo mais, estão se eximindo de qualquer problema, não estão nem aí. Você não consegue falar, você fala, cara, essa peça não vem, não chega. A peça não chega, não chega, não chega e não chega. Certo? Ou chega variado. Chega variada. E aí também, só para concluir, negociei essa semana um capô que chegou amassado. Aí o cara da concessionária, pô, seu Pedro, desculpa, mas eu que vou ter que pagar da minha comissão. Falei, cara, porra, você falar uma coisa dessa para mim, eu até fico sensibilizado, mas eu tenho um funileiro que vai ter que pagar para tirar essa bacia. Material, isso aqui tem. Agora, nessa de vou trocar, daqui 15 dias você vai receber um outro capô, o que eu fiz? Você sabe, Pepe. A gente acaba assumindo a avaria que chega na peça, resolve, entrega o carro do cliente. Ganhamos alguma coisa por isso? Não. Seguradora quer pagar esse reparo que você faz na peça que ela forneceu? Não. Então, isso precisa sentar e conversar. Precisa muito ser conversado, até porque isso está cada vez piorando mais. A gente está falando de fornecimento de peças, onde você vê na região até central do Brasil, companhias de seguro falando do fornecimento de material de pintura. Nossa. Então é uma condição cada vez pior e mais uma vez a gente fala que as oficinas têm que se munir de informações e estando junto com outras isso fica muito mais fácil. A gente entrou nessa questão de fornecimento de peças e eu acho difícil, infelizmente, isso acabar mudando. Eu acho difícil a companhia de seguro chegar a um ponto de voltar o fornecimento para a oficina, mesmo sabendo aqui por orientações por informações até que o doutor tirou do vídeo que a gente gravou junto com o deputado, que essa verticalização não poderia acontecer, mas é difícil saber que isso volta atrás. Enquanto isso não voltar, não seria talvez uma forma interessante para as oficinas fazer uma cobrança das companhias de seguro sobre
recebimento, manuseio, guarda e responsabilidade sobre peças? E é mais um assunto que a gente precisaria debater, por isso a necessidade de se sentar para conversar com todos os players, né? Porque tudo isso que você falou está envolvido na parada. Como é que nós temos que resolver? Como o Calil falou, a gente acaba tendo a preocupação muito maior de atender muito bem o cliente para resolver o problema e se dói com a necessidade do cliente de ficar sem o carro por falta de uma peça, então a gente acaba aceitando. Não, põe para dentro aqui que eu resolvo, faço o serviço, entrego o carro e resolve a parada. Coisa que deveria ser uma preocupação anterior da companhia. Então, tô falando isso porque isso justifica a necessidade de mais um assunto para a gente sentar, conversar e chegar num denominador. Sei lá, vai remunerar a oficina por isso, porque nós temos, querendo ou não, a maioria das oficinas, dependendo do tamanho, tem um profissional que cuida só do estoque, que recebe peça, que toca ali, que faz isso, que faz aquilo. Tem um espaço Armazena, destinado para isso? Vai mais A além. responsabilidade de guarda disso, porque pode acontecer um acidente Quantos quebrar. metros quadrados da tua oficina você tem para ficar estocando Disponível ali, né? disponível para peça? Tudo isso, quando a gente tinha uma margem de lucro, como oficina, quando você tem uma margem de lucro, você está comprando por 1.000, vendendo por 1.200, por 1.000 e E pouco. controlando esse Exatamente. fluxo, né? Você tem esse custo. Você fala assim, poxa, então eu tenho 30, 40 metros quadrados aqui que eu mantenho. O Gui deve ter muito mais que mantém. Se você sublocar esse espaço da tua oficina para alguém armazenar Fazer essa peças, exato, você vai te custar. você fala, cara, é uma coisa tão insana. Hoje você estoca, você recebe, você tem a responsabilidade. Qualquer dia vai acontecer, sei lá, um incêndio dentro de uma oficina, alguma coisa. Essas peças que foram avariadas. Exato. Você ganhou alguma coisa por elas? Não, foram todas fornecidas. Então nós estamos chegando num absurdo tal, onde que daqui a pouco eu vou querer chegar também no restaurante que eu almoço lá e levar o bife pro cara fritar. Eu vou levar o bife e falar, frita pra mim aí. Você sabe fritar muito bem, faz pra mim. Refrigerante. Não, eu trouxe o meu, só me traz umas pedrinhas de gelo aqui, sabe? O copo, depois você lava ele. Exato, depois você lava o copo, sabe? E aí você vai pagar só o serviço do cara fritar o teu bife. Cara, isso não existe. É assim, essa é jabuticaba brasileira mesmo. Existe um sentido para isso ter acontecido, que era carga de imposto em cascata e tudo, como eu já disse. Mas permanecer sem ganho nenhum pelo aplicador, aliás, nós temos uma responsabilidade no Código do Consumidor sobre a peça que é aplicada e que eu não comprei. Ou seja, se ela der algum problema... Em dois momentos, né? Na guarda e na aplicação. Na guarda e na aplicação. A Se responsabilidade essa peça quebrar, tiver um acidente, um veículo, tudo recai sobre mim. Eu não comprei essa peça, não tive lucro nenhum sobre essa peça. Pelo contrário, eu sou uma parte mais frágil. Gabriel, essa é uma questão que vai muito de encontro com o que a gente estava falando do contrato de prestação de serviço que a gente tem com as seguradoras. No contrato também não prevê nenhum tipo de cobrança. Fala do fornecimento de peças por parte da seguradora, mas não fala nenhuma de cobrança de nós como oficinas. Mas é uma questão também que a gente pode trazer a debate? Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, é uma relação comercial que vocês têm junto às companhias de seguro. Então, as oficinas têm que tentar, ao menos, em que pese ser um contrato de adesão, aquele contrato imposto às oficinas, em algum momento ela tem que expor as angústias dela. E uma delas é armazenar essas peças que elas recebem das companhias seguradoras. Os contratos, eles podem ser físicos, esses que a gente assina a todo momento, mas os contratos verbais também existem, né? Então, a bilateralidade, né? Vocês e companhias seguradoras. Então, a partir do momento que você chega as peças, você recebe e armazena, você assinou um contrato de armazenagem daquelas peças ali, mesmo que de forma verbal, e são merecedores de alguma remuneração nesse sentido. Eu acho que a praxe do mercado, que nem o Calil falou agora, que trouxe esse momento pra gente. A gente chegou nesse ponto por causa da praxe de mercado. Até então, tínhamos um pagamento justo dos honorários pelos serviços, ao passo que esses honorários ficaram defasados, já não vale mais a pena você armazenar essa peça, porque antes estava no seu preço, agora não está mais. Você já está com o pagamento defasado.
Vamos trazer, a gente vai levar a debate isso. Mais uma vez, vamos sentar na mesa com a companhia. A gente não pode obrigá-los. Então não é obrigá-los, né? Falar, você tem que me pagar aqui. A gente quer trazer a debate. E fazer analisá-los, né? E fazer Exatamente. analisar esses pontos de vista. O que eu acho que o Marcelo falou uma coisa muito importante, o Calil até complementou. Você tem um custo de um profissional para receber essa peça. O Calil comentou que você tem um custo do espaço que você tem essa peça. Agora, vai por falha do seu profissional de recebimento receber uma peça danificada. Ali você está assinando um termo de responsabilidade que tudo que você recebeu está ok. E a gente tem peças chegando por transportadora que você só pode verificar a quantidade de volumes. Sim. Você não pode nem verificar a peça. Então dá uma olhada a quantidade de ações que foram sendo criadas e que nós, oficinas, fomos simplesmente aceitando. Chega a ser, eu não vou dizer engraçado, porque não dá para rir de uma situação dessa, Não dá. mas chega a ser, muitas vezes, ridículo o que nós aceitamos fazer. Então, o que a gente quer trazer aqui é um pouco de conhecimento do que isso foi colocado à mesa há muito tempo, mas isso pode mudar e a gente vai fazer isso mudar.